Um prazer estar conversando com você. Oi, Pedro. Prazer é meu, pô. Primeiramente, assim, novamente, eu fiquei muito surpreso com essa oportunidade. Um colega meu de trabalho me passou e eu venho acompanhando o seu trabalho há muitos anos, desde do início, Top. da sua carreira e tudo mais. E é algo que, assim, me surpreende muito, porque você sempre transita entre muitas coisas diferentes e disruptivas, e eu acho isso magnífico. E com esse novo projeto, cara, quando ele me passou dessa entrevista, eu falei, meu, eu quero, eu vou, porque eu sei. Eu falei, nossa, é minha Tenho chance coisas a de. dizer. Eu falei, na hora que ele me mandou, assim, sendo honesto, ele me mandou hoje de manhã sobre a entrevista, porque ia ser ele, mas ele teve um problema pessoal. Eu falei, cara, é o destino. Eu preciso Boa. entrar nessa. E aí eu queria começar com você, tentando entender um pouco mais de como foi, a ideia para produzir esse projeto, né? Que assim, trazendo a questão da inversão da palavra ruas, né? Tá criando esse manifesto artístico. Então, como é que foi que você iniciou essa ideia e da onde veio, o primeiro estalo para você criar todo esse projeto? Eu acho que quando a gente fala, especialmente dessa ideia do reflexo, né, de Saur ser ruas ao contrário, se você for observar o primeiro lançamento que eu fiz no ano, que foi a Beleza do Caos, a própria capa da Beleza do Caos é o meu rosto e a cidade refletida no meu rosto, e o meu rosto reflete a cidade. Então, é algo mais abrangente. Eu já comecei a falar sobre como a minha vivência reflete a vivência do povo, e a vivência do povo reflete a minha vivência. Já comecei a trazer essa coisa mais urbana, né? Porque eu comecei a entender que, para além da minha bolha, para além do meu próprio umbigo, existem outras pessoas que são atravessadas às vezes pelos mesmos sentimentos, só que vindo de outros contextos, né? E, enfim, eu comecei a ter esse entendimento e eu acho que começou daí. E Saur, propriamente dito, inclusive o nome Saur só existiu, eu acho que quando a gente foi subir no Spotify e falou assim, você quer dar um nome pro double single, ou vai ser o double single? Tipo, vai ser o nome das músicas. Aí nessa hora eu pensei, nossa, qual o nome que eu posso dar, né? E aí quando eu olhei para toda a construção que fez sentido com a capa, o que fez sentido com o clipe, era inverter e falar, nossa, Saur, tipo, parece até um Saur, Saur, Saur. Nem sei Guerra, né? explicar. Mas aí em abril, né? Então eu lancei a Beleza do Caos e Beleza. Só que em abril eu escrevi Ruas que eu andei, a minha parte ali. E na hora que eu estava escrevendo, eu já fui imediatamente atravessada por um monte de pensamento. Cauê, 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 porque eu estava muito obcecada por um álbum dele chamado Levante. E Uhum. enquanto eu escrevia Ruas que eu andei, me vinha uma das músicas do Levante na minha cabeça. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu preciso mandar essa música para ele, mas eu preciso ir pro estúdio, preciso produzir, ai, não sei o quê. Só que aí, quando eu abri meu Instagram, a primeira pessoa que apareceu foi ele. Aí eu mandei do jeito que tava, tipo no Type Beat, enfim, a guia da guia da guia, cruazona, nunca faço isso, eu nunca faço isso. E aí eu mandei. E aí ele curtiu, e uma semana e pouca depois ele mandou o verso dele. E o verso de Ruas, o meu verso, né, ele é melancólico, ele é poético, ele é reflexivo, mas o verso do Cauê, ele traz um contraponto muito foda, que é de ser meio que brutalmente honesto, assim. Ele chega a falar Uhum. que mancharia as suas com o sangue de um homem, que ele se aliviaria ao atirar num verme. E ele fala isso no meio de uma oração, mas não posso fazer isso, eu me mantenho longe de todas essas almas ruins. Então isso me pegou muito, porque nessa hora eu falei, cara, a gente é realmente atravessado pela mesma sensação, só que ele veio de um rolê completamente diferente do meu, e ele também tem essa violência contida, que ele tem que conter Uhum. para resistir a um sistema que oprime ele, talvez em outros lugares que eu, mas que ainda oprime. Então, eu comecei a entender que a gente era atravessado por essas mesmas intensidades de existir, assim. Beleza, ele me mandou o verso, a gente foi pro estúdio fazer Ruas que eu andei, até então era só uma música, só que quando a gente está presente, quando a gente está no momento, quando a gente permite que aquela conexão daquele momento seja real, as coisas acontecem. A gente é muito fã do outro, né? Então a gente terminou a música ali, foi ouvir as guias,
um do outro, assim, guias que nunca tinham sido lançadas, e aí uma das guias que eu mostrei foi Frenesi, que eu escrevi em 2022, que veio de um poema, era um poema que eu decidi musicar em 2022. Que era o momento que eu tinha acabado de terminar, eu tava, né, foi no momento, inclusive, que eu comecei a escrever as músicas de Vênus Netuno. E só que era uma poesia, eu falei, nunca vou lançar, porque eu escrevi só o meu verso, e falei, ai, aliviei, escrevi, a poesia saiu, liberei. Mas mostrei pro Cauê, e ele falou, não, volta nessa, volta nessa. E aí ele ouviu de novo e falou, Dai, puta que pariu, deixa eu gravar um verso nessa, por favor, essa música é muito foda, essa letra é muito foda, eu até prefiro essa do que essa que nós acabou de fazer. Vamos lançar as duas. E aí eu falei, carai, como assim, você curtiu essa muito? Eu nem acreditei, porque pra mim era tipo assim, como Era assim, só tá ligado? conta. E aí ele pirou muito, e eu falei, não, então vamos fazer as duas. E aí nasceu a ideia de fazer o double single. E foi assim que foi. E ele foi topando, e aí o clipe de Ruas, eu acho que a música, né, Ruas que eu andei, é um pouco mais visual na minha cabeça. Eu acho que quando você junta a letra com o beat especificamente, eu, que sou uma pessoa visual, consigo imaginar mais coisas, então a gente trabalhou o clipe de Ruas e estamos trabalhando o Frenesi nas plataformas. Então, o double single está sendo trabalhado dessa forma, mas foi acontecendo, sabe? E as coisas foram se conectando conforme eu fui vivendo e conforme a gente vai estando presente, assim, vai vivendo um dia de cada vez, tendo o objetivo de que vai lançar tal dia. E aí a gente vai trabalhando até lá para poder ir encaixando as peças, e as peças, elas são mostradas e reveladas para mim no meu dia a dia, e conforme eu vou vivendo, assim. Caramba, é muito legal isso que você contou de ter sido algo que você produziu, né? Que você escreveu há alguns anos atrás. Só que quando você olha as duas faixas, elas se conectam muito Muito, é bizarro. de um jeito. Aí agora sim, minha mente explodiu, que eu fiquei, ué, mas ela escreveu há anos atrás, mas pra mim era tipo assim, na minha cabeça, juro pra você, na minha cabeça vocês sentaram juntos, escreveram juntos, eu falei, não é possível, porque as Não, duas músicas são muito, sabe? eu vou te falar uma coisa, para mim, arte é a voz do inconsciente. Exato. Então, talvez quando eu escrevi Frenesi, meu inconsciente estava projetando coisas que nem eu sabia. Hoje eu me sinto como Frenesi. Quando eu escrevi, parece que eu estava querendo sentir, eu queria sentir essa paz que Frenesi, eu queria sentir ai, tudo bem eu viver de Frenesi. Não, não queria, eu tava por isso até que ela não foi lançada, porque ela trazia tanta leveza Uhum. que eu não combinava com como eu me sentia na época. Mas aquilo saiu do meu inconsciente. Eu acho que a arte é a voz do inconsciente. E depois de um tempo, aquilo começa a fazer sentido, e fez sentido lançar agora. Inclusive, é como se eu estivesse realmente amarrando tudo, sabe? Quando eu falo que eu adoro, que eu morro nadando, meu tio, avô e primo me ensinaram a morrer nadando, eu passo do ponto um pouco. Então, parece que as pessoas me assistiram e eu me assisti fazer essas coisas que eu tô falando aqui agora na música, e tipo assim, é isso mesmo, foi isso que eu fiz. É isso, eu vivo de frenesi, vocês não entendem. Então, pareceu mesmo que eu fiz agora como uma resposta, mas não, cara, tipo, por isso que eu acho muito legal. E o fato de ser artista, estar presente, estar sensível, é você poder olhar para isso, por exemplo, o Cauê aparecer e reviver essa música e escrever o verso dele e falar, cara, agora faz sentido lançar essa música, porque agora ela tá completa. E aí, Uhum. vem com o verso dele também, me toca muito quando ele fala juntei meus cacos no chão. Parecia que eu poderia ter escrito aquilo. Por isso que Sim. precisava ser uma coisa que refletia um ao outro, assim, parecia que a gente era quase a mesma pessoa, sabe? Mas é mágico, eu acho que arte é mágico por causa disso, assim. Exato. Essa junção de trabalho entre você e o Cauê, que ficou incrível. Teve algum aprendizado assim inesperado que você teve colaborando com ele e que tipo assim nem ele sabe que acabou te ensinando algo que você ficou, Talvez, nossa, isso é muito bom. muito. Por exemplo, o Cauê, eu amo conhecer pessoas tão chatas quanto eu. E, por exemplo, quando eu mandei Ruas que eu andei pro Cauê, eu mandei num type beat, e ele se apegou muito nesse type beat. E aí a gente foi produzir, e aí mudou um pouco, né? E aí ele falou, não, curti. Depois ele ficou, pô, é que meu flow não tá encaixando igual tava.
E ele, que é rapper, né? Ele veio da batalha de rimas, tem uma coisa que ele sabe fazer, é encaixar no beat, é entender as nuances e tal. E aí eu fui percebendo o que estava incomodando tanto ele. Aí eu comecei a pensar, mano, por que ele tá tão incomodado? Eu entendi que não tá igual tava, mas para mim tá encaixando, só que ele queria que ficasse a cadência certinha, então eu fiquei entendendo, eu não sei nem como que explicar o que é isso que eu aprendi, mas eu fiquei muito atenta nesse detalhismo, nesse preciosismo que ele teve com o flow dele, sabe, de bater milimetricamente do tempo certo que tinha que bater, junto com a caixa certa, junto com... e aí ele foi bem chato com isso, sabe? Então, e muitas vezes eu às vezes desisto, sabe? Eu falo, ai, deixa, ninguém vai perceber. Ele não, ele mesmo que ninguém percebesse, ele foi até o fim, assim, em relação a isso especificamente. Eu sou mais assim com visual, sabe? Nesse detalhe, assim, eu não importo muito quando... Eu importo, mas assim, às vezes eu não me apego tanto, eu me apego, mas não me apego tanto igual a ele, sabe? Aí Uhum. é incrível como ele tratou isso, o tempo do flow, a parada, assim. Eu não sei se é uma coisa interessante para vocês, mas foi uma coisa que eu notei e eu peguei muita visão, assim. Caralho, eu pensei, nossa, eu vou ser mais chata agora quando eu fizer isso. Eu vou prestar mais atenção, porque eu entendi. Quando arrumou, eu falei, Uhum. nossa, fez diferença, mas era um detalhe, assim, muito mínimo. Então, acho que foi meio que isso, assim. Cara, muito bom. Eu vi algumas pessoas comentando. Depois do lançamento, eu fui atrás um pouquinho nas redes sociais, Twitter, Instagram, para ver o que o pessoal tava falando sobre. E eu vi muita gente falando sobre a força, a profundeza que tem esse projeto, essas músicas. E aí eu queria ver com você como que você enxerga essa questão dessa relação de muitas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, essa relação entre a música e essa transformação social, o quanto a música pode impactar em vidas, em causas e tudo mais. E esse projeto ele levanta muito isso, né? Essa força que as pessoas têm dentro de si. Com toda certeza. Eu acho que não só a música, como a arte, né? Ela tem um papel muito fundamental, porque é o artista que é capaz de pintar um novo quadro, um novo cenário e trazer uma nova perspectiva. Uhum. E criar no imaginário das pessoas uma solução, criar no imaginário das pessoas uma nova realidade, criar no imaginário das pessoas um novo jeito de pensar, um novo jeito de olhar para si. Enfim, e eu acho que eu tenho entendido isso. Eu acho que nos últimos anos eu mergulhei muito dentro de mim, dentro do meu próprio umbigo. Eu precisava desse tempo e eu me isolei muito. E eu até falo que de Vênus Netuno 2, de Vênus Netuno 1 para 2, né, que eu falo que a deusa se fez humana. Esse deusa se fez humana, esse conceito foi muito porque eu entendi que eu tenho que sair da minha própria bolha de eu tenho as minhas questões e tal. Aí eu comecei a olhar para fora, eu comecei a olhar para o que estava acontecendo no mundo e como a gente é atravessado pelas mesmas coisas e como eu tenho uma responsabilidade social enquanto artista de trazer essa nova perspectiva, sabe? Então, a partir do momento que eu entendi que eu passei por esse autoconhecimento, que eu tenho o privilégio, tá, Pedro, de ter o tempo para poder ficar o dia inteiro olhando para minha cabeça, ficar o dia inteiro me analisando, para entender, não é toda pessoa que tem tempo para fazer isso, as pessoas não têm tempo para nada, o tempo livre que elas têm, elas querem olhar no TikTok. E então, Exato. o que eu quero fazer? Eu quero que agora, e um dos motivos, inclusive, que eu acho que a minha música tem se feito mais acessível, em questão de sonoridade também, em questão de como eu escrevo as letras, de como eu quero me comunicar, é porque eu entendi que eu preciso fazer com que a massa, com que as pessoas entendam o que eu estou falando, para que eu possa, de alguma forma, contribuir com justamente essa criação de uma nova perspectiva, né, de olhar para, tipo assim, vamos se olhar assim como e se responsabilizar para o que a gente é responsável para si, mas vamos olhar para o que está acontecendo e entender que para poder mudar isso aqui, a gente tem que justamente se refletir uma a outra e criar uma certa comunidade, criar uma certa conexão. Então, eu tenho tentado trazer as coisas meio que dessa forma, para que de alguma maneira isso, sei lá, crie uma energia, assim, sabe? Eu acho que não tem, obviamente, não tem só eu fazendo isso. Eu acho que é importante que artistas tenham suas próprias comunidades, assim, que acabam
falando da mesma coisa, assim, sabe? Tipo, de um jeito ou de outro, tipo Lagoon, com as dores, curvas, eu sempre confundo, mas também trabalhando a cidade com essas nuances, a Marina Sena vindo e trazendo as coisas naturais para trazer de Uhum. novo esse olhar para, tipo, no mundo de coisas superficiais, a Marina Sena vem e traz, então, assim, fora outros milhares de artistas, a Lady Gaga com Mayhem, trazendo também essa coisa da beleza do caos, né? Cat's Eye com a beleza do caos também. Então, Ah, sim. os artistas, eu acho que, de certa forma, os criativos estão entendendo o que está acontecendo no mundo e já estão tentando achar a beleza do caos, estão tentando trazer essa nova perspectiva, e eu acho que é importante, é primordial, acho que sem arte não tem como, porque as pessoas não têm tempo, mano, de ficar olhando. Então, a gente tem essa função, porque a artista não consegue não ser artista, a artista não consegue não ser sensível, Uhum. não ter as coisas diferentes, né? Então, e o artista consciente disso é o melhor, mas não são todos que têm essa consciência. Exato. Uma coisa que você falou que eu vi muito essa questão que do artista querer. Eu percebo muito que no seu trabalho tem muito essa dualidade entre ser vulnerável e ter essa força de falar o que você sente e tudo mais. E você falou uma coisa muito interessante sobre essa questão de. Hoje muitas pessoas elas estão se entregando demais ao tempo livre de ver o TikTok e perder o tempo que elas poderiam estar criando algo produtivo e legal para, sabe, não querer se esforçar. É, Você acha que nesse seu trabalho, desses 7 anos de carreira que você tem, essa questão da dualidade entre ser vulnerável e a força que você sempre mostrou, teve algum momento específico que você acha que essas duas questões se manifestaram de uma forma mais intensa? Não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, que você sentiu que tanto o seu lado vulnerável, mas a sua força, elas se juntaram e, sabe, vieram com mais força ainda. Olha, já veio com mais força tanto para destruir, Uhum, para ser destrutivo, quanto para ser construtivo. E eu acho que, inclusive, Frenesi é muito sobre isso. Eu tenho entendido que, pô, realmente, eu tenho uma energia expansiva, né? Tipo assim, se eu não souber como organizar o meu caos, eu me dou muito bem com o caos. Eu consigo viver muito em paz no meu próprio caos. É muito familiar para mim. É muito familiar para mim. Então, para eu entender que, tipo, porque, enfim, para eu conseguir manipular quase que a minha energia, assim, e não tornar ela uma coisa que eu não consigo nem te pontuar um momento específico, mas assim, foram vários momentos específicos que eu uhum, sinto que tanto a minha vulnerabilidade quanto a minha força, justamente a vulnerabilidade demais, é forte demais, então quando eu uso ela para destruição, ela destrói, mas quando eu uso essa vulnerabilidade para criar algo foda, ela cria algo foda. Então eu uhum, tô sempre nesse 880 e eu acho que a grande questão agora, o grande desafio da minha vida nesse momento é conseguir agora me equilibrar, sabe? E eu acho que esse é o desafio de todo mundo. E você mencionou uma coisa das pessoas não acabarem não se esforçando, né? Mas eu também nem julgo, nem uhum, culpo mesmo, porque realmente o sistema, e por isso que eu amo o verso do Cauê. Eu amo o verso do Cauê, porque, mano, é tipo assim, a pessoa não vai pensar em ficar se autoanalisando com tanto de BO que ela tem, ela chega, ela acorda, sabe que Deus que hora, vai para o trabalho, sabe Deus que hora que volta, quando tem que uhum, estudar, e quando chega em casa, chega exausto, você acha que ela vai. Enfim, é muita. E eu comecei a olhar para isso, olhando para minha própria mãe, assim. Então, minha mãe também é uma pessoa muito intensa, minha mãe também é uma pessoa muito igual a mim, ou melhor, né? Eu muito igual a ela. Então, eu comecei a entender muito de onde vêm esses meus excessos uhum. e começar a dar uma. A falar, tipo, pô, me passei aqui mesmo, galera. Mas, mano, é isso, mano. Próxima vez eu vou tentar não me passar. Mas momentos específicos eu não consigo dizer, mas eu acredito que a minha força está na minha vulnerabilidade, assim. Uhum.
É muito legal, porque é isso como eu disse, eu vejo que, assim, todos os seus trabalhos, sem tirar nem pôr, é uma coisa muito equilibrada, sabe? A gente consegue ver versões da Dai em um mesmo trabalho, sabe? Então a gente Versions consegue. of Me, Anitta. Exato. A gente consegue ver, assim, uma música, você mostra um lado mais sentimental sabe, vulnerável, que tá aberta a tudo, e de repente na música seguinte algo, toma, Quero aquele te matar. e eu acho isso muito legal, sabe? Que nem você citou a Gaga, o Katseye, a forma como agora os artistas estão trazendo essa questão do. Eu sinto, não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que agora a gente está no momento da música, principalmente na música pop, que os artistas estão trazendo muito essa questão realmente do caos, da arte no seu. No Isa, seu... Caos e Sal. A Isa também trouxe. O Exato. Pedro Sampaio trouxe Made in Caos. Porque o mundo está um caos. E voltando para a sua pergunta anterior, o artista perceber isso e começar a transformar isso em algo que mude a perspectiva e que consegue achar beleza, porque o Uhum, caos, para mim, e é esse o conceito que eu trabalhei no começo, ele é a matéria-prima da criação. exato. Ele é a matéria-prima da criação. Não é o caos que é bonito, é a partir dele que se cria algo bonito. Uhum. Né? E por isso que a gente vê tantos artistas que passam por muita coisa, e a cultura urbana, por exemplo, a música urbana, que vem muito desse lugar, às vezes, de resistência, como as pessoas se expressam nas suas culturas para falar de algo que está preso, que muitas pessoas que são mais oprimidas conseguem fazer coisas mais bonitas, né? Tipo, isso que é muito bizarro, por isso que a arte tem esse lugar de cura e esse lugar revolucionário, assim. E eu também concordo com você, tá todo mundo percebendo o caos que a gente está vivendo, e que bom que tá todo mundo acordando para que, tipo, nossa, gente, calma aí, a gente acordou e estamos aqui no. Uhum. What the fuck? O que a gente faz com essas ruínas? O que a gente faz com esse monte de lixo que a gente produziu? O que a gente faz agora? Vamos reciclar, vamos limpar, vamos organizar, vamos dar um jeito, porque não tem como voltar para como estava. A gente Uhum. está aqui. Então, como é que a gente acha beleza a partir disso? A beleza somos nós, a beleza é a gente que vai achar, é a gente que vai produzir, é a gente que vai criar. Então, que bom que os artistas estão sensíveis e estão falando sobre isso, estão trazendo essa nova perspectiva para se criar no imaginário das pessoas um novo jeito de viver. E eu espero que esse jeito de viver seja de fato melhor do que tudo Nossa, que por todos. favor. Pensando assim no projeto em si, a gente, né, já teve tantos elogios para as músicas que, para mim, sinceramente, foi um dos melhores lançamentos que eu tive esse ano para ouvir, porque eu fiquei Foda, fascinado. De verdade, quando eu disse que quando chegou a oportunidade da foda. entrevista, eu agarrei. Eu falei, não. Eu senti que era o universo. Eu falei, não, o Era universo. assim, era o universo. O universo veio. E aí uma coisa que eu, assim, além do clipe, para mim, eu sou um dos maiores defensores de videoclipe. Eu acho que a arte de se criar um videoclipe, claro, eu entendo que hoje o videoclipe não é tão, é mais difícil de se fazer, tem o custo-benefício e tudo mais, não é tão valorizado por muitos fãs que acabam, né, não acompanhando, enfim, mas eu sou um dos maiores defensores, que eu acho que, assim, a música, quando ela tem um clipe, ela traz Enriquece. é isso, enriquece muito ele. E aí eu queria ver com você, assim, se você pudesse criar um manifesto artístico, visualmente falando, para acompanhar esse projeto, além do videoclipe, tem algum elemento visual ou simbólico que você usaria para aprofundar a mensagem do projeto? Para aprofundar a mensagem do projeto, Tipo, se você pudesse resumir assim, tem um símbolo ou uma imagem ou algo do tipo que você fala, não, isso aqui é putz, a exatamente o que o coisa que me projeto. vem na cabeça, eu vou fazer igual a minha terapeuta faz comigo, né? Quando a primeira coisa que vem na cabeça, assim, a primeira coisa na minha cabeça é espelho, só que eu acho que a gente tá trabalhando bem essa coisa do espelho, Uhum. do reflexo, né? Eu tenho muita vontade de colocar espelho na cidade inteira, para, tipo assim, fazer um lugar, todo mundo ficar se olhando, assim, olhando um pro outro, assim, tipo, sabe? Ficar, tipo, confuso e todo mundo se vendo mesmo, se vendo a si mesmo e vendo os outros ao mesmo tempo, quase como se fosse preso Não.
num espaço, assim, tipo... Um labirinto de Então espelho. me vem muito espelho na cabeça, assim, o máximo de reflexo possível, o máximo que as pessoas conseguem se refletir na janela do prédio quanto na planta da calçada. Eu acho que tem uma coisa visual que me pega muito, que é quando, por exemplo, tem a veia do olho, a pessoa tira uma foto da veia do olho, e aí a metade, isso é até uma inspiração. Aí vamos supor que a metade da foto é a veia do olho e a outra metade é a raiz de uma árvore. Então, como se as duas coisas fizessem muito parte da mesma natureza, porque é da mesma natureza. Então, eu acho que o meu objetivo é muita gente fazer se ser entendido que somos parte do mesmo, estamos no mesmo mundo. Viemos da mesma natureza, viemos da mesma força. Então, assim, é até romântico demais falar assim, mas é meio que isso. Então, se tivesse alguma coisa que pudesse pintar e encapsular isso, seria bem legal, assim, mas eu acho que eu precisaria pensar um pouco mais para poder roteirizar. Não, seria incrível, assim, com essa ideia você ia criar o próprio caos na cidade, né? Porque, Não, ia virar uma prova de resistência. nossa, Uma prova de resistência. imagina ficar se olhando e, nossa, não, o próprio Preso, caos. assim, tipo assim, você ficar preso, tipo, mano, não tem como sair, eu tenho que ficar presa com o meu próprio reflexo e com o reflexo de outras pessoas que... e aí o que ia te restar seria trocar ideia com essas pessoas e ver onde vocês em que rua vocês se cruzaram, sabe? Tipo, ia ser muito legal. Ai, ô Daniel e Lucas, vamos pensar numa ação assim. 3 milhões de reais pra fazer, mas gostei dessa ação. Fica para um reality. Vamos estar fazendo. Daí, eu queria, para finalizar, eu tenho duas perguntas, mas que eu vou juntar em uma, que para mim, assim, uma é um pouquinho mais clichê, mas que eu queria poder entender um pouco de você. Mas a primeira pergunta seria, pensando em ruas, tem alguma rua que você vê em mente que te marcou muito para poder criar? E a segunda pergunta, juntando as duas, seria, sendo um pouquinho clichê, mas a gente tem que... Eu queria poder entender isso. Do seu primeiro lançamento lá atrás na sua carreira para esse de agora, qual conselho você daria para a Dai que está lá atrás, que começou lá miudinha, que está iniciando a vida, para essa agora que está trazendo esse projeto com tanta força e voz para as pessoas? Tá, a primeira pergunta é... Qual rua te marcou? Uma rua que você acha que... Mano, a primeira rua que me veio na cabeça agora, não sei nem se eu pensei nela quando eu escrevi, mas provavelmente meu inconsciente trouxe isso. Que foi a rua que eu cresci criança, né? Que era Benjamin Luiz Vieira, no Criminal Oeste, lá em Goiás, Goiânia. Nossa, essa rua foi bem específica agora, mas tá tudo bem. Ninguém mora lá que eu conheço mais. Mas essa rua me lembrou que é da onde eu cresci mesmo, na minha infância e adolescência, lá em Goiânia, em Goiás. E também me lembra, eu não tenho ruas específicas, mas eu lembro de alguns lugares, assim, que eu passei específicos, assim, que toda vez que eu passo de novo, vem um monte de flash na cabeça, sabe? Que aí eu nem sei o nome da rua, só sei que quando eu passo, eu lembro. E um conselho que a Dai de agora, uma coisa que a Dai de agora falaria para a primeira Dai, a Dai da primeira vida. Eu falaria para a Dai da primeira vida se acalmar. Eu falaria. Na real, nem. Mano, eu acho que eu me observaria de fora, assim, e ficaria tipo assim. Só quietinho olhando. Porque é o que eu falei, as coisas que eu fiz, claro que tem coisas que eu gostaria de ter feito diferente, mas essa Dai de agora faria diferente. Mas a Dai que estava lá, ela não ia fazer, entendeu? Mas eu ia falar, provavelmente, tipo Dark, eu ia falar e provavelmente não ia. Talvez se eu falasse, era justamente o que ia acontecer, Ia porque era. mudar toda a linha do tempo. Mas eu acho que só ia falar, eu ia ficar comentando, assim, eu ia ver ela fazendo as coisas, e eu ia falar, tipo, você vai fazer isso mesmo? Tá bom, tá bom. Você tem certeza? Tô te avisando. Mas beleza, então, vai. Eu acho que eu ia ficar mais nessa vibe. Porque o que eu falei, eu falei, acho que eu falei foi em outra entrevista, mas uma das coisas que eu tenho orgulho é do quanto eu me arrisquei. E eu acho que se eu soubesse tudo que eu sei agora, eu não teria me arriscado tanto.
exato. Boa, boa. Ai, daí Caraca, eu foi. preciso anotar essa frase, eu gostei Nossa, dessa por frase. favor, por Eu favor, quero essa frase depois. vamos patentear. Ai, mas assim, Dai, foi muito incrível. Muito obrigado pela conversa. Eu amei. De verdade, quando assim, eu tô completamente apaixonado por esse seu projeto e poder conhecer um pouco mais de como foi a produção explodiu minha mente. Agora eu tô um pouco mais Eu tranquilo. amo falar sobre isso, então você encheu meu coração de alegria perguntando o que você perguntou. Obrigado, de verdade. É, queria um beijo.